Olá, gente. Professor Denison Carvalho. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre medidas de tendência central, ok? Vamos ver essas medidas para dados brutos, dados tabelados com distribuição de frequência sem intervalo de classe e com intervalo de classe. Tudo bem? Bom, primeiramente vamos ver aqui a partir de um exemplo como que calculamos média, moda e mediana para dados brutos. Tudo bem? Por exemplo, número de erros ortográficos por mensagem de um sistema. Imagine que aqui nós temos os valores da variável x, né? Sendo x número de erros ortográficos, uma variável quantitativa discreta. E aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, a primeira mensagem apresentou 5 erros ortográficos, a segunda 3 erros, a terceira 6 e assim por diante até a quinta mensagem. Esses dados, da maneira que foi coletado, nós pusemos aqui na lousa, ok? Estes são os dados brutos. Se, por exemplo, eu ordeno esse conjunto de dados de forma crescente ou decrescente, aqui eu já não tenho mais os dados brutos, eu tenho raw, tudo bem? Mas eu posso fazer os cálculos tanto com o raw quanto com os dados brutos. Mas com o raw facilita muito, por exemplo, para encontrar a moda. Não é necessário, mas facilita bastante. Já para o cálculo da mediana é necessário nós ordenarmos os dados, ou seja, encontramos o raw. A média aritmética simples, ela nada mais é que a razão entre a soma de todos esses valores da variável dividido pelo total de observações, ok? Aqui nós pegamos 5 mensagens e contamos o erro ortográfico de cada uma das 5. Então, meu n aqui é igual a 5. Fazendo essa soma, aqui lembrando que esse xi, eu estou dizendo que aqui eu tenho o meu x1, x2, x3, x4 e x5, respectivamente. Tudo bem? Somando cada um desses valores, essa soma vai dar 19, dividido pelo total de valores 5, então, média aritmética simples, 3,8. Em média, temos 3,8 erros por mensagem para este conjunto de dados. Tudo bem? Essa é a média sempre calculada dessa forma. Média aritmética simples. A moda, vejam, eu vou pegar esse mesmo conjunto de dados, de preferência para facilitar o ordenado, e vou ver qual o número que aparece mais vezes, ou seja, qual a maior frequência. Aqui nós observamos que o 3 aparece 2 vezes, os demais valores aparecem somente uma vez, então esse tem a maior frequência, por isso é o valor que mais se destaca e nós chamamos de moda. Certo? O número de erros mais frequente é 3. Então essa é a interpretação bem simples da moda. A mediana, eu vou pegar o conjunto de dados em raw e vou verificar qual é aquele valor que deixa metade dos dados para a esquerda, metade dos dados para a direita, certo? Então aqui quando eu ordenei, aqui eu tenho o primeiro termo, este é o segundo, este é o terceiro e assim por diante, certo? Observe que se eu pegar aqui o número 3, eu vou ter 2 valores para a esquerda, 2 valores para a direita, ou seja, metade e metade. Então, mediana é o valor que divide o conjunto de dados em 2 subconjuntos de igual tamanho. Portanto, a mediana aqui é igual a 3, e nós concluímos que 50% das mensagens apresentam menos de 3 erros e 50% mais de 3 erros. Tudo bem? Vejam, nesse mesmo exemplo, eu acrescentei mais um valor. Tá? Eu acrescentei mais um 6 aqui, um sexto termo. Observe, a moda é o valor que mais se destaca quanto à sua frequência. Vejam, o 3 aparece 2 vezes e o 6 aparece 2 vezes. Nenhum outro número, ou seja, nem o 2 nem o 5, se destaca quanto à frequência mais do que esses dois. Então aqui nós temos duas modas, o 3 e o 6. Nessa situação nós dizemos que o conjunto é bimodal ou multimodal.
certo? A mediana, ela divide o conjunto em dois subconjuntos de igual tamanho, mas isso é exato quando nós temos uma quantidade de observações ímpar. Quando a quantidade de observações é par, nós vamos pegar dois termos centrais, tá? Então, olha só, vou botar a mãozinha aqui no meio, deixo metade para um lado e outra metade para o outro. Só que eu tiro a média aritmética desses dois termos. Então, 3 mais 5, 8, por 2, 4. Então, a mediana aqui é igual a 4. Ok? Uma outra maneira de encontrar essas medidas é quando nós temos a distribuição de frequência, mas sem intervalo de classe. Aqui são as minhas classes, né, que são as notas de uma turma, certo? E aqui a frequência, ou seja, quantas vezes apareceu cada uma dessas notas. Tudo bem? Aqui eu já marquei direto o seguinte, ó. Eu tinha 28 observações, 28 alunos, 28 notas. E eu condensei essas informações numa tabela, repetindo quantas vezes aparece cada uma das notas. Portanto, se aqui eu tenho maior número de repetições, ou seja, maior frequência, então, direto eu vou olhar aqui qual é o valor dessa variável correspondente a essa frequência e automaticamente essa será a minha moda. Portanto, a maioria dos alunos tirou nota 4. Ok? Essa foi a nota mais frequente. Certo? Bom, para o cálculo da mediana, nós precisamos observar o seguinte. Qual é a posição da mediana, né? A mediana, ela é uma medida de posição. Nós vamos olhar o termo que divide o conjunto em dois subconjuntos de mesmo tamanho. Então, aqui, por exemplo, é o terceiro termo. Como que eu vou saber qual é o terceiro termo, o quinto, o sexto, seja lá qual for o correspondente à mediana? Para esse caso aqui, de uma tabela de distribuição de frequência sem intervalo de classe. É muito simples. Primeiro eu vou encontrar a posição dela. Aqui, como a mediana, como o meu n é par, a posição da mediana vai ser esse n dividido por 2. Lembrando que eu coloquei n maiúsculo porque eu estou considerando que essa classe, tá? Essa turma aqui é a minha população de estudo. Se fosse uma amostra, aqui continuaria sendo 28, mas esse n seria minúsculo, apenas questão de notação. Veja, 28 dividido por 2, 14. Aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, o quarto termo dessa distribuição de frequência é o valor correspondente à mediana. Como que eu vou encontrar o 14º termo aqui nesse conjunto de dados? Lembrando, quando eu fiz a distribuição de frequência, eu ordenei todas as notas e conferi. Aqui o 3 apareceu 3, 3, 3, 3, 3, 3, 6 vezes. O 4 apareceu 4, 4, 4, 9 vezes. Ou seja, eu ordenei os dados. Então, quando eu contei aqui o 3 6 vezes, na verdade eu contei do primeiro ao sexto termos. Certo? Então, isso eu vou saber a partir da frequência acumulada. A frequência acumulada nada mais é que a repetição da primeira frequência simples, depois eu acumulo essa frequência com a próxima. Então, 6 mais 9, 15. 15 mais 1, 16. 16 mais 3, 19. Assim por diante. Como eu estou acumulando, essa última frequência acumulada sempre vai dar o mesmo valor do meu n. Seguindo essa mesma interpretação, como aqui eu tive do primeiro ao sexto, quando eu contei esse 4 aqui 9 vezes, aqui eu contei, na verdade, do sétimo até o 15º termos. Por que o 15º? Eu acumulei, né? Do 6 mais 9, 15. Então, eu contei do sétimo ao 15º termo. Seguindo exatamente essa ordem como uma sequência, do sétimo ao 15º, o 14º termo está incluso aqui dentro desse intervalo. E aí, ó, bem simples. Já que aqui está o 14º termo, portanto, a minha mediana é exatamente o número 4. Ok? Então, mediana igual a 4. 50% dos alunos tiraram notas inferiores ou superiores a 4. Certo? Bom,
Ainda na distribuição de frequência sem intervalo de classe, para o cálculo da média aritmética, nós vamos precisar aqui do ponto médio e da frequência simples. O ponto médio em uma distribuição de frequência sem intervalo de classe são as próprias classes, tá? Então, estou dizendo aqui que o meu x1 é igual a 3, x2 é igual a 4, x3 é igual a 5 e assim por diante até o x7, né? Que aqui eu tenho 7 classes, certo? E para o cálculo da média aritmética em uma tabela sem intervalo de classe, nós utilizaremos a média aritmética ponderada, certo? O que é a média aritmética ponderada? Aqui eu não tenho as notas. E aqui eu não tenho quantas vezes apareceu cada uma das respectivas notas. Ou seja, essa frequência ela vai funcionar como um peso para cada um desses valores de x, xi, que são as minhas notas. Então, minha média aritmética vai ser 3 vezes 6, mais 4 vezes 9, mais 5 vezes 1, mais, e assim por diante, até 10 vezes 2, 20. Então, é isso que está dizendo aqui nessa fórmula. Lembrando, sigma maiúsculo representa somatório, só que eu estou fazendo o somatório do produto de cada FI por cada XI. Tudo bem? Então, aqui ó, eu fiz o produto de cada XI vezes FI ou FI vezes XI, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu somei 18 mais 36 mais 5, 21, 48, 9 e 20. Somando tudo isso dá 157. Esse 157 eu divido por 28, que é o meu N. Observe que na tabela de distribuição de frequência, o meu N é o mesmo somatório de FI. Tá? E aqui uma observação. Se estivermos falando de amostra, esse somatório de FI é N minúsculo. Se estivermos falando de uma população, esse somatório de FI é N maiúsculo. Dividindo 157 por 28, nós concluímos que, em média, essa turma tirou nota 5,6. Certo? Essas são as medidas de tendência central para dados sem intervalo de classe. Uma distribuição de frequência sem intervalo de classe. Moda e mediana não tem muito segredo. A média aritmética já apareceu um pouquinho mais de cálculo, mas também é muito parecida com a média aritmética simples, né? Com a diferença que nós vamos ter uma ponderação aqui para cada um dos valores da variável. Ok? E as medidas de tendência central para distribuição de frequência com intervalo de classe. Ok? Vamos pegar aqui esse exemplo, x sendo o número de defeitos em um processo de fabricação. Então, eu tenho aqui as minhas classes. De 1 a 3 defeitos, eu tenho 5 observações. De 3 a 5 defeitos, 3 observações. De 5 a 7 defeitos, 2 observações. Aqui eu já coloquei somatório no lugar de total, para nós nos habituarmos com essa nomenclatura. Vejam, aqui o meu xi ele não veio prontinho como lá na distribuição de frequência sem intervalo de classe. Sem intervalo de classe, as próprias classes são o meu xi, o que facilita muito os cálculos. Com intervalo de classe, o meu xi vai ser o ponto médio, tá? De cada uma das classes. Ou seja, o meu x1, xi, né? De 1 até 3, porque eu tenho 3 classes. 1, 2, 3 classes. Então, o meu x1, coloquei bem aqui embaixo, ó. 1 mais 3 dividido por 2, tá? x2, 3 mais 5 dividido por 2. x3, 5 mais 7 dividido por 2. Fazendo essa continha simples, esses são os valores do meu xi para cada uma das 3 classes. 2, 4 e 6. Aqui eu coloco um tracinho quando não tenho nada de informação. Feito isso, média aritmética é a mesma coisa que nós vimos agora há pouco. Somatório de cada fi vezes xi dividido pelo somatório de fi. Tudo bem? Vejam. Aqui eu simplesmente fiz 5 vezes 2, 10, 3 vezes 4, 12, 2 vezes 6, 12. E depois somei esses produtos fi e xi, 34. Observe que aqui na fórmula, nós primeiro vamos fazer o produto fi e xi e só depois nós aplicamos essa função somatório. Tá? Então, somatório de fi e xi, 34, dividido pela soma de fi, 10. Então,
3,4. Em média, temos 3,4 defeitos nesse processo. Ok? Mesma interpretação colocada anteriormente, só mudou o exemplo. A moda, existem algumas fórmulas aí, mas a mais comum, a mais usual, é essa fórmula chamada de fórmula de Kieshuber. Ok? Bom, primeiro, como que eu vou aplicar essa fórmula? Vou utilizar a mesma teoria de antes. A moda é o valor mais frequente. Onde é que eu tenho a maior frequência? A maior frequência está aqui na primeira classe. Então, a moda vai estar aqui dentro dessa classe. Como que eu encontro esse valor? Bom, já sei qual é a classe de maior frequência, né? Então, agora eu vou aplicar aqui essa formulinha. Li é o limite inferior da classe modal. Classe modal é aquela que tem a maior frequência. Então, limite inferior da classe e limite superior. Limite inferior, 1. Certo? O D1, ele é a diferença entre a maior frequência menos a frequência anterior. Então, 5 menos 3, 2. E o D2, ele é a diferença entre a maior frequência, né, a frequência da classe modal, menos a posterior, menos a anterior. Aqui, observe que é 0. Né? Como eu não tenho a frequência anterior, então aqui é 0. Então, 5 menos 0, 5. Ok? Então, aqui eu substituo esses valores, 2 e 5, no lugar do D1 e D2. Fazendo essa continha aqui, 2 dividido por 7 vezes 2 mais 1, dá aproximadamente 1,5. Então, observe que aqui a moda ela já é um valor aproximado, né? Ela não é mais um valor exato como anteriormente, porque aqui os dados estão dentro de classes. Ok? Mas nós podemos afirmar também que o número de defeitos mais frequente é 1,5. Ah, professor, 1,5 defeitos? Isso aqui não existe. É verdade, é uma ponderação. Eu posso arredondar aqui, né, usando regra de arredondamento, o próximo número que vai ser aqui é o 2. Né? Aqui é maior ou igual a 5, a gente acrescenta 1, então podemos dizer que o número de defeito mais frequente é 2. Ok? Mediana, a mesma ideia. A mesma ideia no sentido de que é o mesmo... continua sendo aquele valor que divide o conjunto de dados em dois subconjuntos de igual tamanho. Entretanto, aqui nós temos uma distribuição de frequência com intervalos de classe. Tá? Quanto à posição dela, vai ser a mesma ideia. Se n for par, né? Se meu somatório for par, a posição vai ser n sobre 2. Se for ímpar, seria n mais 1 sobre 2, para poder ter um valor inteiro. Né? Então, ó, n é 10, dividido por 2, 5. Então, o quinto termo é aquele termo correspondente à mediana. Onde que está o quinto termo aqui na minha distribuição de frequência com intervalo de classe? Bom, eu vou verificar isso a partir da frequência acumulada. Lembrando, frequência acumulada, repita a primeira frequência, soma esse valor com a próxima frequência. Então, 5 mais 3, 8. 8 mais 2, 10. Passo o tracinho aqui que não tem informação aqui para mim. E aqui é a mesma ideia. Ó. Aqui eu tenho do primeiro ao quinto termo. Aqui eu tenho do sexto ao oitavo termo. E aqui do nono ao 10º termo. É assim que seria feita a contagem se nós dispuséssemos de todas as 10 informações sobre o número de defeitos. Então, aqui na primeira classe é do primeiro ao quinto termo. Portanto, essa primeira classe também é a classe da mediana. Ah, sempre vai acontecer isso? A classe da mediana da mesma classe da moda? Não. Nem sempre isso vai acontecer. Ok? Dito isto, vamos para a fórmula. A mediana vai ser... Veja que a fórmula é parecida, só muda que está aqui dentro do parênteses, né? Limite inferior da classe da mediana. Aqui também é a mesma classe da moda, né? Então, o limite continua sendo... O inferior continua sendo 1. O P é a posição da mediana, que é 5. Esse FAA é frequência acumulada anterior à classe da mediana. A classe da mediana é essa. A frequência acumulada anterior, como inexiste, então ela vai ser 0.
E a frequência simples de onde? Da classe correspondente à mediana. Então, a frequência simples da classe correspondente à mediana é igual a 5. Fazendo essa continha aqui, ó, 5 por 5, né? Aqui vai dar 5. 5 dividido por 5, 1 vezes 2, 2, mais 1, 3. Portanto, metade dos processos apresentam mais de 3 defeitos e a outra metade menos de 3 defeitos. Certo? Essas são as medidas de tendência central para dados brutos e para dados tabelados, tanto com frequências com intervalo de classe quanto sem intervalo de classe.